Começa agora o Medcast, o podcast da medicina brasileira, com conteúdo voltado para médicos e estudantes de medicina interessados em atenção primária à saúde. O Medcast é uma produção da Núcleo MD, organizado pelos médicos Daniel Coriolano e Roberto Maranhão, o Bob. Galera do Medcast, estou aqui com a Patrícia Gandim. Ela é presidente da Associação Paranaense de Medicina de Família e Comunidade. Estamos aqui em Curitiba, na terra dela, e eu fiz questão de convidá-la para esse bate-papo aqui com vocês, porque ela fez parte da apresentação sobre linha de cuidado em HIV/AIDS. Esse cenário da atenção primária voltado para essa questão do cuidado dos pacientes que vivem com HIV. Então, Patrícia, eu queria que você conversasse aqui, queria que a gente conversasse um pouco aqui da importância que é esse tema hoje, né, para os médicos de família, para os profissionais que trabalham na atenção primária e até mesmo para o estudante de medicina, que, como a gente discutiu lá na mesa, né, muitas vezes sai da sua graduação sem uma formação adequada para um cenário que é muito prevalente. Com certeza. Na verdade, assim, a gente tem que conversar muito sobre isso, se aproximar desse tratamento, porque a gente pensa em HIV como a gente imaginava na década de 80, assim, né? Como uma doença assustadora, que a gente sabia muito pouco da doença, tinham muito poucas pessoas diagnosticadas, era num lugar muito longínquo do mundo, que não chegava muito aqui. E com a evolução a gente foi entendendo que está chegando cada vez mais perto e a gente precisa saber, né, ter um olhar diferenciado. Os dados que a gente tem, os últimos dados, estão de 36 milhões e 700 mil pessoas com HIV no mundo, né? Os dados brasileiros que a gente tem do DataSUS são de 2015, mas é quase 40 mil pessoas diagnosticadas em um ano, então é super prevalente, né? E aí a gente estava conversando a questão das metas. Temos hoje metas muito ambiciosas para o tratamento do HIV, né? Que seria pelo menos aí em 2020 que a gente tenha 90% das pessoas diagnosticadas, porque tem muito subdiagnóstico, né? Tanto que isso é sempre indicado a gente rastrear HIV. Então não estranhe, por exemplo, se você for no médico um dia e ele te pedir um exame, né? Porque rastreio hoje já baixou até de 18 para 15 anos a indicação de rastreio. Até 65 anos para qualquer pessoa que desejar. Então é uma coisa bem importante aí, né, para quem está trabalhando na atenção primária, lembrar disso, que rastrear é muito importante. O Ministério tem tentado favorecer isso, colocando teste rápido em outros lugares, né, tentando oferecer mais pontos de diagnóstico, de repente centros de orientação que possam fazer esse diagnóstico até em horários que as pessoas possam procurar, enfim, por livre demanda. Mas é importante também levar para as unidades de saúde para que todo mundo possa fazer no momento em que desejarem, né? Isso é uma coisa importante. Uma outra coisa de não só saber o diagnóstico, mas essas pessoas que souberem o diagnóstico, que pelo menos 90% delas esteja tratando, né? Acho que isso é fundamental também. Porque hoje até uma coisa importante de se saber é que todo paciente que tem HIV tem que estar tratando, né? Tem indicação de tratamento. Antigamente não, tinha muito a ver com a carga viral, né? Indetectável ou não, quando estava detectado estava muito alta, e uma contagem de CD4, que para quem não tem particularidade com esses nomes, é basicamente assim, as células de defesa da pessoa, se elas estão muito baixas e a pessoa está muito, né, imunossuprimida, ela teoricamente teria que começar um tratamento. Isso antigamente era imaginado dessa forma. Hoje não. Hoje se entendeu que por um processo inflamatório crônico, né, e pela possibilidade que as pessoas têm de complicações a longo prazo, né, pela questão do vírus, elas têm um benefício pessoal de tratar, né? A pessoa que vive com HIV, ela tem um benefício no tratamento a longo prazo para ela e também na questão de transmissibilidade, que é óbvio, né? Se a pessoa está tratando, a carga viral dela provavelmente vai estar indetectável e a chance dela transmitir é absurdamente menor, né? Perfeito. Então a gente tem aquela cascata de 90% diagnosticados, desses 90% tratados, e aí a ideia é que desses tratados, então, 90% eles estejam com a carga viral indetectável, que é super importante, né? Porque daí a transmissibilidade diminui bastante. Então, quando a gente olha para isso, a gente conversando sobre todo mundo está tratando, a gente entende que é um problema, né, de saúde coletiva e é um problema que a gente tem que encarar na atenção básica,
né? Onde a pessoa está acostumada a consultar, onde a pessoa está habituada com o seu médico, né? Com a pessoa que o acompanha, com a equipe que está próxima. Tem muita gente que tem a preocupação, por exemplo, do sigilo com relação a isso, né? De repente, as pessoas mais próximas na unidade saberem da doença, e ainda existe um preconceito muito grande sobre isso. Então, é importante as pessoas lembrarem que isso tem sido muito, muito, muito valorizado, né? Isso, em todos os treinamentos, isso é conversado e falado, que a equipe tem que estar preparada para receber essas pessoas, mas que é de fundamental importância os médicos da atenção primária estarem preparados para esse tipo de tratamento, né? Que é fundamental. E assim, o paciente hoje, que ele vive com HIV/AIDS, ele também mudou um pouco o perfil, né? Na medida em que o tratamento hoje é um tratamento muito simples, né? Então, hoje a gente tem tratamento, né, com um comprimido, e agora surgiu, né, um novo tratamento que são 2, mas provavelmente com mais algum tempo vai voltar a ser uma cápsula só, provavelmente. Então, assim, é algo muito simples, e o paciente estando bem, né, como você falou, ele estando com a imunidade, ele não estando com a imunidade comprometida, enfim, é um paciente como outro qualquer, né, que nós temos que ter esse olhar integral, inclusive para esse aspecto do HIV. Eu costumo dizer que qualquer condição de saúde que seja prevalente, ela está dentro do escopo do médico de família e da atenção primária. Sem dúvida, acho que você tem super razão, assim. Antigamente, os efeitos colaterais das medicações eram imensos, né? As pessoas sofriam muito com o tratamento. Sim, até por muito pouco tempo a gente tinha o esquema 3 em 1, né? Que eram 3 medicamentos num único comprimido. Mas agora, com a vinda do dolutegravir para o tratamento, claro, dos tratamentos que são iniciados, né, a partir de fevereiro desse ano, mudou um pouco o esquema principal de tratamento, exatamente por essa droga ter muito menos efeitos colaterais, né? Então, os pacientes que seguiam com o antigo tratamento continuam com esse tratamento, mas as pessoas que fizeram um diagnóstico a partir de fevereiro desse ano já começam com essa nova droga. Acho que sim, acho que é possível em pouco tempo eles desenvolverem aí uma droga única com esses medicamentos, mas eu acho que o caminho é tranquilizar mesmo, sim, né? Porque é possível. A pessoa que está com a carga viral indetectável, que está bem manejada, bem controlada, com seus exames em dia, o tratamento tem que ser feito na atenção primária, sem sombra de dúvidas. E eu vejo muito assim, eu trabalho com tuberculose, né, lá na unidade de saúde, eu sou referência, né, na tuberculose dentro da unidade, e eu vejo muito isso, assim, o paciente com tuberculose, ele é manejado integralmente, né, na atenção primária. E na medida em que hajam efeitos colaterais, na medida em que haja alguma complicação, aí sim, você tem uma rede de suporte. E aí, durante a apresentação lá da linha de cuidado, foi importante ver a experiência de Florianópolis e de Curitiba, nesse sentido da organização da rede, muito se balizando pelo princípio do matriciamento, não é isso? Então, vou te explicar um pouquinho, e até para quem não está acostumado com essa palavra, matriciamento é a palavra que a gente usa para quando um especialista focal consegue ajudar no tratamento, né? Ele consegue fazer orientação de um tratamento, mas ele vai em loco, né? E ele tenta, então, te orientar, e ele não é um encaminhamento que você manda o paciente, ele atende. Na verdade, ele te orienta no atendimento e te auxilia para o paciente continuar sendo atendido na atenção primária, ou então para que ele consiga te auxiliar a identificar quando que o paciente tem que ser encaminhado de fato, porque tem algum problema, né? Aqui em Curitiba a gente tem 10 regionais, então o que funciona é isso. A gente tem alguns matriciadores que nos auxiliam, e cada regional tem, né, um matriciador ali que consegue cuidar de 2 regionais, basicamente é isso. Então, eles tanto fazem atendimentos de pacientes graves em conjunto, quanto matriciam um atendimento, né? Então, claro, para você ter um pouco de segurança, nem todo profissional está adaptado a fazer esse tipo de atendimento, então a gente tem feito muito essa transição e as capacitações, e o matriciador está ali, né? Quando a gente precisa, olha, estou com uma dúvida em tal exame, eu gostaria de tirar uma dúvida com relação a fazer alguma orientação, alguma coisa, então é mais nesse sentido. E tem funcionado muito bem, porque, claro, né, eles estão preparados para atender naquele escopo muito mais grave, então eles também conseguem estar preparados para devolver o paciente para a atenção primária quando é necessário, né? Quando eles dizem, olha, fique tranquila, esse paciente está com uma carga viral indetectável, você pode ficar com ele aqui, caso ele tenha tais e tais e tais sintomas, você devolve para mim. Estou aqui disponível. Estou disponível, então acho que isso tem funcionado muito bem. Bom, e para concluir, na apresentação você também falou de 2 materiais que, se não me engano, do Ministério da Saúde, né? Perfeito.
Então é assim, ó, até para quem quiser acessar isso, tem um que é um manual de boas práticas, que é, na verdade, contando a experiência de 4 cidades, que é Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre e Fortaleza, nesse cuidado do paciente com HIV. E o outro é o manual de cuidado do HIV na atenção primária do Ministério da Saúde. Eles são manuais que saíram em 2014, exatamente quando mudou essa prática de tratar todo mundo, né? Ele ainda está com o esquema 3 em 1, mas provavelmente seja atualizado muito em breve. Mas todo o resto da questão do cuidado mesmo do paciente e do atendimento à atenção primária, ele está, assim, impecável. Então eu recomendo, é facilmente baixável ali, né, no site do Ministério. Eu vou conversar com o Daniel para a gente colocar no link do Medcast, a gente já deixar. Posso te encaminhar ali, tranquilo, é bem facinho, a gente te encaminha por e-mail, você já... E eu acho que, assim, para quem trabalha na atenção primária, se tiver acesso a esses 2 manuais e ler, fica muito tranquilo, acho que a pessoa já pode ter uma segurança bem maior no tratamento. Tá ótimo. Então, obrigado, agradecer demais aí a disponibilidade. Imagina. E eu acho que é um assunto muito rico, um assunto que está muito em voga e que a gente precisa se apropriar. Maravilha. Sejamos nós médicos de família, médicos que ainda não têm o título, mas que, por favor, sejam titulados pela sociedade. Verdade. Né? Você está na atenção primária aí, não perca essa oportunidade. E os estudantes, para que fiquem com esse olhar, com né? esse olhar Diferenciado, né? Com certeza. Eu quero te agradecer imensamente, agradecer a tua paciência aí de ter esperado para a gente conseguir conversar. Imagina. E já agradecer de antemão quem está ouvindo aí que veio no congresso. A gente ficou muito feliz com o número de participantes no congresso. Muitos estudantes. Então a gente está convidando aí vocês para o próximo congresso lá em Cuiabá, tá bom? Beleza. Tudo de bom, então. Muito obrigada. Obrigado. Termina aqui mais um Medcast, uma produção Núcleo MD.